Vamos lá então, que o nosso tema de hoje é justamente esse tema maravilhoso aqui, criança interior. Afinal de contas, o que é isso? Que história é essa da nossa criança interior? Para todos os meus trabalhos, tudo que vocês forem ver eu fazendo, tudo que vocês forem ver eu dando de aula, seja lá o que for, eu vou exatamente seguir essa receitinha. Eu vou convencer a sua mente, eu vou te mostrar através da ciência e da neurociência, porque foi exatamente assim que aconteceu comigo. O dia que eu ouvi pela primeira vez a palavra mielinização, eu fiz assim: então é por isso. Nossa, não, eu tive que pesquisar lá fui no Google pesquisar se era realmente isso. Espera aí, mielinização, isso mesmo? Oh, meu Deus! E foi exatamente nesse dia que uma chave virou dentro de mim, e eu comecei a aceitar todo aquele conhecimento que vinha antes de uma forma muito subjetiva, muito uma coisa assim, sabe, muito holística, muito das energias. Quando eu vi que isso realmente acontecia dentro do meu cérebro, dentro do meu corpo, que o meu sistema nervoso respondia daquela exatamente daquela forma, eu falei: "Ah, então vamos lá". E é sobre isso que eu quero contar para vocês hoje. Ai, que bonitinho. Gente, eu amo tanto vocês. Discordo, tudo que você faz é com muito coração, e é verdade. Ai, gente do céu, né, é verdade, é com muito coração mesmo. É exatamente sobre essa palavrinha mágica que eu quero conversar com vocês hoje. O processo mais importante de todos. Eu vou contar para vocês onde mora a sua criança interior. Qual é a casinha da sua criança interior hoje? Hoje você sai daqui sabendo onde a sua criança interior mora. O processo mais importante de todos, gente, se chama mielinização. E não se preocupe, que vou desmistificar tudo isso para você. A gente vem de de uma formação em que nós acreditamos que o que vale mesmo na nossa vida é a vida adulta. A parte mais importante da vida é a vida adulta. Criança não importa, adolescência não importa. Ah, que hora que você começa a importar de verdade? Seria quando você consegue se sustentar, você consegue produzir algo, você oferece algo, em retorno você tem algo. Você trabalha, você cuida de alguém, você cuida da sua família. Aí sim você passa a valer alguma coisa. E a verdade é que até uns 40 anos atrás, gente, era isso que os cientistas também acreditavam. Só lá para 1980 é que na Constituição brasileira é que se foi acrescentada a adolescência. Depois lá na frente, uns sei lá, não me lembro agora quantos anos depois é que foi entrado o Estatuto da Criança e do Adolescente, como sendo seres humanos que mereciam também ser protegidos. Antes era o estatuto só do cidadão, só o estatuto do adulto, vamos dizer assim. Só que com o progresso, graças a Deus, da ciência, hoje nós entendemos que a parte mais importante de desenvolvimento do ser humano é justamente durante o processo de mielinização. Eu vou explicar para vocês com detalhes o que isso significa. Vamos lá. Isso daqui que vocês estão vendo, ó, esse aqui, essa imagem que vocês estão vendo, é a imagem de um neurônio. Os neurônios, eles passam a informação de um para o outro, ó. A informação, ela vem como essas descargas elétricas que vão passando de um neurônio até chegar no outro, ó. Isso daqui é o que a gente chama dessa troca neuronal. O neurônio e essa troca ela acontece através dessas energia, através da pulsação elétrica e também através dos nossos hormônios. Então ela é química, ela é bioquímica, mas ela também é elétrica. Só que, imaginem comigo o seguinte, quando nós temos, qualquer, eh
coisa na sua casa que precisa de eletricidade, a sua geladeira, seu micro-ondas, o seu celular que você precisa carregar ele na tomada. Para ele funcionar, ele precisa que o fio de eletricidade seja coberto por uma camada de plástico, às vezes de outro. Hoje em dia a gente tem outros tipos de materiais que recobrem esses fios elétricos. Por quê? Porque senão a eletricidade não sai direito lá da tua parede, lá da tua tomada e chega aqui no teu eletrodoméstico ou no teu telefone ou em qualquer coisa que você precise conectar na energia elétrica. Os nossos neurônios são exatamente a mesma coisa. Para a informação sair de um neurônio e chegar no outro, como vocês estão vendo aqui, para que isso aconteça, o neurônio precisa ser recoberto de uma capinha da mesma forma que os fios de eletricidade da sua casa. Só que no caso, os nossos neurônios é uma capinha de gordura. E essa gordura, ela vem em gominhos, como vocês estão vendo aí, e nós chamamos essa gordura de mielina. Ao ponto que nós vamos nos desenvolvendo, os nossos neurônios vão ganhando mais mielina. E aí o que acontece? Ó, a energia vai pulando de um para o outro. Olha que gracinha, gente. Se tiver tudo bem, o que que acontece? Ó a mielina grudando nos nossos neurônios e assim a informação ela vai pulando. Olha que coisa linda. Gente, a natureza não é muito maravilhosa? Isso não é eu fico encantada, eu fico muito maravilhada de ver como funciona o nosso corpo. Que coisa mais linda, mais exuberante que é. Então, enquanto você não tem essa capinha de mielina aqui nos teus neurônios, em todas as tuas células nervosas que estão dentro do teu cérebro, mas que também estão por toda a tua coluna vertebral e assim por diante, enquanto essas células elas não estão cobertas por essa capinha de mielina, elas existem, mas elas não estão ligadas, elas não funcionam. Seria a mesma coisa de você não ligar o seu secador de cabelo na tomada e querer que ele funcione. A natureza é perfeita. Não é lindo? Ai, gente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Vocês que já me conhecem sabem o tanto que eu sou apaixonada pelo processo de amadurecimento do nosso corpo. É a coisa mais poderosa. É um trem, assim, que se você aprende um cadinho, você se apaixona. Não tem como. Não tem como não se apaixonar por um negócio desse daqui. E aí, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, as nossas células nervosas, a partir do 8º mês de gestação, elas já começam a mielinizar dentro do nosso cérebro. Por que que um bebê, ele nasce e ele tá lá todo molengãozinho assim, né, você pega o bebezinho, você pegar ele meio assim, ele vai cair para um lado, ele vai cair para o outro, ele não segura o pescocinho, ele não mexe os bracinhos de forma voluntária, ele tá aqui, mas ele nem sabe o que que tá acontecendo. Por quê? Porque dentro do cérebro desta criatura o processo de mielinização começou daqui de trás e vai vir até aqui na frente. E daqui de cima vai descer até lá embaixo, no último pontinho da coluna vertebral. Então vamos fazer de conta que a minha mão é o cérebro e a coluna vertebral aqui, o meu braço, o meu antebraço. Então, hora que o bebê nasce, se você já tem filho, quando seu bebezinho nasceu ou quando você nasceu, essa parte de trás aqui, o nosso encéfalo, já veio com as células mielinizadas, porque essa parte é responsável por abrir e fechar os olhos, abrir e fechar a boca, sentir gosto, sentir cheiro, ouvir barulho, começar a identificar cores, sons, e assim vai. Então são capacidades que o bebê já nasce com ela. Ao ponto que, aos poucos, essa mielinização vai caminhando como se fosse um caracolzinho assim mesmo, e chega aqui no meio, que é o nosso centro de comando, que está bem lá no meio dos nossos 2 hemisférios, e a última parte que mieliniza, que liga na tomada, é aqui a nossa testa, o nosso lobo pré-frontal, onde o nosso adulto mora. Então a nossa criança interior mora aqui dentro, o nosso adulto mora aqui, e a nossa criança tem caminho direto com o nosso coração. E aí, essa mielinização vai descendo pela tua coluna vertebral até chegar aqui embaixo.
Vocês já viram que uma das primeiras coisas que a gente comemora num bebê é quando ele consegue segurar o pescocinho? Vocês já viram que ultimamente a gente vê muito no Instagram ou em qualquer mídia social falando assim: "Tem que fazer o tummy time". O que que é o tummy time? Nada além de colocar a criança de bruços para ela fazer esse movimento aqui, ó, para ela forçar o pescocinho a firmar. Por quê? Sabe por quê? Você sabe por quê? Que o tummy time, a bendita da postura de bruços, que põe o bebezinho, assim, em cima de uma almofadinha para ele fazer esse movimento com o pescoço é importante, porque o bebê depois de nascido vai começar a descer o processo de mielinização. As células nervosas aqui da coluna vão começar a receber a mielina, e aí, meu amor, olha a coisa mais maravilhosa do mundo. O que acontece do lado de fora, o tipo de estímulo que o bebê recebe quando está acontecendo o processo de mielinização das células nervosas, modifica as células. Modifica as células. A forma como aquela criança está vivenciando o ambiente externo influencia na mielinização que está acontecendo dentro do corpo. Por isso o tummy time tem sido estimulado cada vez mais. Porque que hoje se fala com as crianças, se conversa com a criança, tem que fazer estímulo, tem que fazer exercício, exercícios para bebês de 2 meses, exercícios para bebês de 3 meses. Gente, há 40 anos atrás, a única coisa que se pensava em um bebê de 3 meses é que ele sobrevivesse o dia. Deu mamar, trocou a fralda, acabou. Por que que agora tá tão assim? "Ai, agora tem que ficar fazendo essa aqui é boa. Essa geração Nutella, quando falar em geração Nutella lá, quando falar em geração Nutella, nós vamos entender que essa geração que entende um pouco mais sobre como o corpo funciona, combinado? Combinado aqui eu e você? Se a mielinização sofre interferência aqui nesse pedaço do corpo, e por isso o tummy time é importante, será que os outros processos de mielinização que vão acontecer aos poucos na coluna vertebral e no cérebro, será, o que que vocês acham? Será que esse processo também é importante? E será que o que está acontecendo do lado de fora, no ambiente dessa criança, também é importante nas próximas fases do processo de mielinização? O que que vocês acham? Responde aqui para mim no nosso chat. Será que é importante? Enquanto isso, toma água, longe do microfone. O que é que vocês me dizem? Lembrando que esse processo de mielinização na coluna vertebral, até chegar no último ponto aqui embaixo, vai levar mais ou menos 5, 6, 7 anos. Depende muito de pessoa para pessoa, sabe, gente? Algumas crianças vão mielinizar mais rápido, outras vão mielinizar com mais tempo, vão precisar de mais tempo. A última parte que liga na tomada, vamos lembrar? O seu secador de cabelo não está ligado na tomada e você está aqui com seu secador de cabelo. Vamos, secador de cabelo, funciona. Zzz. Ó, faz assim, ó. Vai, seca meu cabelo. Você tem que ligar ele na tomada, né? Aí depois que você liga na tomada, ó, secou o cabelinho rapidinho. 6 anos para mielinizar o último ponto da coluna vertebral, e é justamente quando nós conseguimos dar o choquinho nas partes íntimas. Não é um choquinho de, prazer sexual, mas é o choquinho de: "Ops, tem alguma coisa aqui. Ai, que é isso?". Se nós levamos e é por causa, justamente, desse processo acontecer que não adianta fazer treinamento de xixi. O treinamento de xixi não adianta nada se o ambiente da criança for estressante. Pode causar até, atraso no desenvolvimento. Por quê? Porque aquela partezinha de sentir quando o cocô tá chegando ou sentir quando o xixi tá chegando, não está ligada na tomada. 6 anos, com certeza, é sim, muito bem. 6 anos para esse processo de mielinização aqui
chegar até o fim na coluna vertebral. Aqui tem gente que já vai saber essa resposta. Quantos anos para que esse processo de mielinização aconteça nas células nervosas dentro do cérebro? Então vamos lembrar, começa aqui atrás, aí vai ligando na tomada partes importantes lá dentro do cérebro, entre os 2 hemisférios, e a última parte que mieliniza é aqui do lobo pré-frontal. Aqui no lobo pré-frontal, moram as nossas capacidades da gente fazer uma avaliação, da gente tomar decisões baseados nessa avaliação, nós conseguimos ter mais capacidade de fazermos o nosso controle emocional, de fazermos a nossa regulação emocional, não gosto da palavra controle. É aqui que a gente consegue ter estimativas, é aqui que a gente faz ele é o CEO do cérebro tá aqui. E aí, com quantos anos que o nosso cérebro está ligado na tomada? Tá pronto, tá resolvido, tá maduro, pronto, acabou o processo. Quem aqui tem alguma ideia de quando que esse processo acontece? Que vocês me dizem? Alguém? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Dona Jô, se eu não soubesse disso, aí, ai, 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 25 anos. Por volta dos 25 anos. Então, se você tem filhos pequenos e você diz assim: "Gente, mas essa criança não consegue se controlar". Não consegue mesmo, meu amor. Por quê? Porque a parte do cérebro dela que faz a avaliação e que deveria ser treinada para regular as emoções, ainda nem tá ligado na tomada. Você quer que uma criança, faça uma coisa, você não tá desligado da tomada? Não tem jeito. Adolescente: "Mas meu Deus do céu, não pensou que ia dar errado". Não, não pensou. Essa parte do cérebro ainda não tá ligada. Por isso que crianças e adolescentes precisam de cérebros extra. Quem são os cérebros extras dos nossos filhos? Eles precisam de cérebros fora do corpo deles. Eles precisam de cérebros mielinizados. Eles precisam de cérebros maduros, emocionalmente saudáveis. Quem são esses cérebros? Somos nós, os adultos, que estão em volta dessas crianças e desses adolescentes. O problema é, meu amor, coração da minha vida, senhora maravilhosa, se nós não estamos com o nosso cérebro mielinizado de uma forma saudável, se esse processo não aconteceu de forma saudável lá na nossa infância, hoje nós não temos as ferramentas que nós deveríamos ter para ajudar os nossos filhos. Então, quando a gente vai falar, sobre a importância da primeira infância, a sua criança interior, a fase um da sua criança interior, e eu vou explicar essas fases na nossa última aula, que é os ciclos de poder da vida. A nossa criança interior está nos nossos primeiros 4 ciclos, que vai do nascimento até por volta dos 6 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Tudo aquilo, todas as partes, criança cuidando de criança, exatamente. E o pior, se fosse umas crianças super saudáveis cuidando de outras crianças, não estava bom, né. Mas somos crianças na dor. Somos crianças que precisaram engolir o choro, quando na verdade, enquanto as nossas células nervosas do nosso cérebro estão passando pelo processo de mielinização, nós deveríamos ser acolhidos no nosso choro. Nós deveríamos ser direcionadas a como lidar com aquilo. Nós deveríamos ter aprendido nos primeiros 6 anos de vida como nós vamos enxergar as nós mesmas, quem somos nós, qual é o nosso valor. Nós deveríamos ter aprendido que nós temos o direito de ser e existir, que esse aqui é o nosso lugar, que nós não precisamos fazer força para existir, que nós não precisamos fazer força para ser amado. Nós precisávamos ter sido treinadas a entender que aquilo que pensamos e falamos tem importância, tem valor, que aquilo que nós sentimos é importante, tem valor e que a nossa identidade ela é moldável e que eu posso ser pessoas diferentes a cada nova expansão de consciência que eu faço durante toda a minha vida e durante toda a minha experiência.
Enquanto que, na verdade, nós crescemos com você é, porque fulana é, porque ciclana é muito melhor que você, porque você não fez mais que a sua obrigação, porque você é muito teimosa, é muito chorona, é muito, é tão quietinha, é tão boazinha, é tão arteira, é tão isso, é tão aquilo outro, e você acreditou. Porque enquanto criança, você não tinha ainda o teu cérebro mielinizado o suficiente para que você pudesse fazer uma leitura daquela informação e dizer: essa informação não é a informação correta. Não vou aceitar essa informação. Quando a gente vai falar dos nossos estágios de desenvolvimento, ops, ué, deixa eu remover isso daqui, gente, que não tá vindo. Espera aí só um minutinho, tá? Quando a gente vai falar dos nossos estágios de desenvolvimento, gente, a gente precisa entender que um ponto extremamente essencial e importante nesse processo todo é a gente entender que aqui, vou baixar o som para não atrapalhar, para eu falar com vocês. Eu tirei esse vídeo aqui do canal, em português, consegui em português, o Centro de Desenvolvimento Infantil da Harvard University, aqui dos Estados Unidos. Experiências moldam a arquitetura do cérebro. 3 conceitos fundamentais sobre o desenvolvimento na primeira infância. Primeira infância, o que que é? Do nascimento até os 6 anos, mais ou menos. E quando a gente vai falar dessas experiências que moldam a arquitetura do cérebro, a gente está falando, ai que belezinha, meu Deus do céu! A gente vai falar o seguinte, gente, que as experiências vividas por uma criança durante os primeiros anos de vida tem impacto duradouro na arquitetura do cérebro que está em desenvolvimento. Quando a gente pensa em gene, os genes, ai, tudo era genética, antigamente tudo era genética, né? Os genes dessa criança é assim. Não, mas é que a genética está dizendo isso, a genética está dizendo aquilo. Hoje nós sabemos que a genética ela tem sim uma representação muito importante, mas são as experiências que esse bebezinho está vivendo é que vão moldar esse cérebrozinho em desenvolvimento, gente. Se vai ser forte ou se vai ser fraco, se vai ter saúde, se não vai ter saúde, se vai ter regulação emocional, se essas conexões que vocês estão vendo aí, ó, se elas vão se fortalecer ou se elas não vão se fortalecer, não é a genética que direciona, é o ambiente, criatura de Deus. E até vou parar esse vídeo aqui um pouquinho para perguntar uma coisa para a senhora. Pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Como que era o ambiente da sua casa? Você lembra? Você tem alguma informação? Como que era o ambiente da sua casa quando você era uma criança pequena? Quando você tinha até os seus 6 anos, era um ambiente tranquilo, acolhedor, gostoso, saudável, sossegado, seguro, ou era um ambiente de grito, era um ambiente de temor, que a qualquer momento alguma coisa poderia acontecer e dar errado, e você ia estar em maus lençóis, e esses maus lençóis poderia ser apanhar, ficar de castigo, ficar sem alguma coisa. Quando acontecia alguma coisa com você na sua infância, você corria para os seus pais ou você corria dos seus pais? Você falava assim: "Eu preciso falar isso com a minha mãe, eu preciso contar isso para minha mãe, ela vai me ajudar". Ou ela: "A minha mãe não pode ficar sabendo disso, eu não posso deixar a minha mãe ficar sabendo disso". No meu caso, era a segunda opção. Eu não podia contar com um ambiente seguro dentro da minha casa. E você? Como é que era? Nesse momento aqui, terrorismo diário, brigas e desentendimentos. Na minha infância era terror diário também, o tempo inteiro. Um terrorismo gigantesco. E eu cresci com os meus, neurônios se conectando em estado de alerta. E por causa desse estado de alerta, eu desenvolvi doenças no meu corpo que eu tenho que lidar com elas até hoje. Hoje eu tenho 43, eu vou fazer 44 anos, e até hoje eu tenho que me virar nos 500, não é nem nos 30 não, nos 500 para dar conta de todas as sequelas que o meu corpo físico ainda guarda por causa desse estado de alerta que aconteceu comigo. Os circuitos que são mais usados durante a nossa primeira infância, eles vão se fortalecer. Olha lá, tá vendo?
mudar aqui e vou colocar de novo, ó. Os circuitos mais usados, presta atenção aqui, ó. Aqueles que são mais usados, eles vão se fortalecendo, eles vão ficando maiores, eles vão ficando mais poderosos. Ó, ó, tá vendo? Esse aumento que tá tendo aqui na conexão, lembrando que os neurônios eles não grudam, tá, gente? Eles parece que tá grudadinho, mas não tá. Tem uma distanciazinha assim entre eles. Eles vão ficando mais poderosos, enquanto que alguns lá no fundo, ó, lá no fundo, aqueles caminhos neurais que não tiveram muito uso, vai acontecendo o que nós chamamos de poda neural. A poda neural acontece 2 vezes na vida, por volta dos as bexiga, oh meu Deus, por volta dos 3 anos de idade e depois na adolescência acontece de novo, é natural, tá? É por isso mesmo. Comunicação zero, medo, estado de alerta, comunicação zero. Comunicação zero. Essa também era uma regra dentro da minha casa. Ninguém falava com ninguém, ninguém conversava com ninguém, ninguém explicava com ninguém e ainda tinha o quê? Qual que era o castigo? Castigo do silêncio, né, não falo com você, você não existe na minha vida. Olha que bom, estou tendo alguns insights aqui, entendo por que algo vem acontecendo. Que bom, fico feliz. Então, através desses processos aqui, gente, de conexão, de fortalecimento das conexões neurais ou de enfraquecimento, é que a gente vai tendo, conexões mais fortes para as nossas habilidades de, motoras, por exemplo, né, o nosso controle das nossas capacidades físicas, a nossa linguagem ela vai ser rica, a nossa memória vai ser boa, eh, a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Sabe que a gente fala assim, tem criança que tem dificuldade de aprendizagem? Nossa, fulano de tal tem uma dificuldade tão grande de aprendizagem, sabe por quê? Porque provavelmente nesse início de vida houve essa sensação de falta de segurança. Eu, como pedagoga, com mais de 20 anos de experiência dentro de sala, posso afirmar para você as maiores dificuldades de aprendizagens dentro de sala de aula provém de famílias instáveis emocionalmente. Até hoje a minha comunicação é ruim. Foi difícil para mim aceitar a minha voz. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Muito bem. E aí, gente, vocês têm gente, uma criança, um bebê, uma criança até 3 anos de idade, ela consegue ter mais de 1 milhão de novas conexões neurais por dia, por hora? Não, minha senhora. Mais de 1 milhão de novas conexões neurais por segundo. É uma avalanche de novas conexões dentro desse cérebro, e essas conexões vão fazendo conexões para fora dos neurônios em lugares diferentes, em partes diferentes do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro do córtex visual se comunica com as emoções, que se comunica com a linguagem e memória, que se comunica com as nossas habilidades motoras, que se comunica com o nosso controle de comportamento. E a partir dessas conexões, se elas são poderosas, se elas são fortes ou se elas são fracas, aí a gente vai criando aquilo que chamamos de identidade, de personalidade. "Ah, é que eu sou assim". Não, você não é assim, você aprendeu a ser assim. É como a construção de uma casa, em que cada pedacinho, cada estágio vai, fortalecendo e aprimorando o próximo estágio. Exatamente da mesma forma. Então, quais são os 3 conceitos fundamentais, segundo Harvard? Não é segundo a Josiana, é segundo o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard. As experiências moldam a arquitetura do cérebro. Gente, a forma como o teu cérebro se comunica, a forma se o teu cérebro é mais forte num lugar, mais fraco em outro, se tem mais massa cinzenta em um lugar, menos massa cinzenta em outro. Essas experiências que você teve na tua primeira infância moldaram o teu cérebro do tamanho que ele é. O segundo que está aí no meio, ó, o jogo de ação e reação modela os circuitos do cérebro. Como é que foi quando seus pais trocavam sua fralda? Só pegava você, virava de um lado para o outro, assim, ó, igual uma coisinha lá, uma melancia na feira, ou na hora de trocar a fraldinha falava com você: "Oi, meu amor, vamos trocar a fraldinha? Vamos?". Será que a sua mãe, quando estava te amamentando, seja no peito ou seja na mamadeira, falava com você:
cadê o neném? É, o neném da mamãe. Será que a sua mãe olhava para você com um olhar amoroso? Havia conexão entre o cérebro dela e o seu cérebro através dos neurônios espelhos? Será que quando você estava brincando, as pessoas conversavam com você com amorosidade? Ou será que enquanto você estava abrindo e fechando gavetas, sendo curiosa, as pessoas estavam dizendo: "Para! Não pode! Tira a mão daí! Sai daí! Ó, vai apanhar!" E a terceiro e último conceito é: o estresse tóxico desvia o desenvolvimento saudável. O estresse tóxico já foi considerado a pior pandemia que existe na humanidade nos últimos anos. Por quê? Porque o estresse tóxico diminui a capacidade dos teus neurônios se conectarem. E aí, às vezes a gente vê que os nossos, algumas prefeituras ou alguns países estão investindo um pouco mais no que nós chamamos, né, na primeira infância. E aí, às vezes a gente fala assim: "Ai, que bonitinho, as creches estão melhorando, os, estão tendo cada vez mais centros de educação infantil, tão bonitos, tão coloridos. Ai, que bonitinho, que legal, que coisa mais que bondosa, que bondosos são os nossos governantes". Gente, tem nada de bondoso nisso, tá. Por que os governos investem cada vez mais na primeira infância? Por quê? Esse daqui é o James Heckman. E ele é da Universidade de Chicago e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, tá? Não é qualquer pessoa, não. E ele diz o seguinte: investir nos primeiros anos de vida das crianças desfavorecidas é justo e eficiente. Sabe por quê? Porque quanto mais se investe na criança, na primeira infância, nos primeiros meses de vida, quanto mais se investe em pré-natal, menos precisa se investir no sistema público de saúde e nas cadeias. Vocês têm noção que, olha só, esse hominho aqui, professor da Universidade de Chicago, anos de pesquisa para entender que a cada dólar investido na primeira infância, cada dólar é retornado de 3 a 5 vezes mais quando essa criança vai para a vida adulta. Ela se torna um adulto mais responsável, mais saudável, com mais capacidade. Entenderam que quando a gente fala de criança interior, nós não estamos falando de algo fora da casinha? Até os governos estão atentos ao que está acontecendo. E uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é isso daqui, ó. Cadê? Eu não sei se vocês já, já viram aí, eu não sei, está aparecendo aí para vocês minha tela? Não sei se está aparecendo. Acho que tá, né? Aí, tá. Isso daqui, gente, é o Compassion Prison Project. Me diz aí se vocês estão vendo direitinho essa coisa aqui dos Creating Trauma-Informed Prisons and Communities. Me digam aí se sim. Sim, sim, sim. Ou não. Não sei se está indo. Bom, o que eu quero dizer para vocês é, não tô vendo. Tá bom, não tem problema, vou remover aqui. Esse. Nope. Ok. Stop screen. Estou vendo James. Ok. Deixa eu ver se eu consigo de novo, gente. Só um minutinho. Última tentativa, tá? Não, né? Ou sim? Não. Ok, no problem at all. Agora sim? Estão vendo? ah, ah,
Bom, tem um projeto aqui nos Estados Unidos, levando em consideração esse estudo, eles foram em prisões para fazer uma pesquisa, baseado no seguinte: qual era a história de vida da infância desses prisioneiros? E aí, vocês já viram um vídeo que é assim, ó: "Dê um passo para dentro do círculo se você, teve algum tipo de violência em casa, quando criança. Dê um passo para dentro do círculo se você alguma vez, apanhou dos seus pais. Dê um passo para dentro do círculo se alguma vez você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Isso quer dizer, esse foi um vídeo que depois eu compartilho com vocês lá no nosso grupo, o link, eu acredito que até tenha a tradução desse vídeo, eu vou procurar para vocês. Eles usaram o ACES, que é um questionário para entender se aquela pessoa ela tem uma probabilidade de ter trauma da infância ou não. Qualquer pessoa que passou por um tipo de abuso psicológico. O que que é abuso psicológico? Aquele que é só aqui, ó, só falado. Abuso físico, abuso emocional, abuso, sexual, qualquer tipo de abuso leva o teu cérebro a se desenvolver de uma forma diferente. E aí eles perceberam que dentro das cadeias, o número de homens e mulheres que vieram de infâncias cheias de trauma, de insegurança, era de praticamente 100%. Ou seja, é muito melhor investir na primeira infância do que investir na cadeia, porque até aquela pessoa chegar ali dentro do sistema prisional, ele já fez um estrago grande. E para depois voltar essa pessoa para a vida em sociedade? O projeto é justamente isso, é baseado no trauma, tentar ajudar essas pessoas a curarem seus traumas de infância, a curarem a sua criança interior antes de voltarem para o convívio em sociedade. Entendeu a importância desse trabalho? Quer ver? Vou trazer outro exemplo. Eu quero que vocês imaginem junto comigo aqui 2 bebezinhos gêmeos, que por algum situação da vida, esses 2 bebês gêmeos, eles foram adotados por famílias diferentes. Eles foram separados e adotados por famílias diferentes. O bebê número um foi adotado por essa família aqui. Essa família que tem uma alimentação saudável, que é muito amorosa entre eles, que esse pai respeita essa mãe respeita esse pai, eles têm um relacionamento maravilhoso. Essa criança se sente extremamente amada, eles saem para caminhar juntos, eles passeiam juntos, eles conversam e contam historinhas antes de dormir, não tem bebida alcoólica, alimentação, como eu disse, é saudável, entende? Entende essa família aqui? Imagina esse bebê que foi adotado por essa família aqui. Esse é o bebê um. Imagina ele crescendo. Imagina ele indo pra escolinha. Joe Biden precisa conversar sobre essa questão com o Lula. Ai, menina, nem me fale. Nem vou falar nada. Eh, agora, imaginem o bebê número 2. O bebê número 2 veio para essa família aqui. Nessa família, existe muita briga entre esse pai e essa mãe, existe uma sensação de mal-estar o tempo inteiro. Essa criança, ela vive pisando em ovos, ela sempre mente para os pais, porque ela nunca confia que ela pode contar para os pais o que aconteceu na escola. Ela já apanhou, ela tem uma alimentação desregulada, fica na frente da televisão o dia inteiro. Quando sai, nossa, Deus do céu, a criança já antes de sair de casa, ela já sai nervosa, porque ela sabe que alguma coisa vai dar errada. Pensou? Pensou aí entre essas 2 crianças? Agora compara. 2 bebezinhos gêmeos que foram adotados por família totalmente opostas. Qual a chance desses 2 bebês gêmeos se tornarem exatamente as mesmas pessoas? Iguaizinhos, são gêmeos, hein, gente, gêmeos, gêmeos ali, ó, univitelinos, juntinho. Será que o bebê da família um vai crescer, se tornar uma pessoa igualzinho o bebê da família 2?
Que vocês me dizem? Na opinião de vocês, qual a chance desses 2 bebês crescerem e se tornarem adultos pelo menos semelhantes? A verdade é que a chance é zero, porque apesar deles terem aqui, ó, o DNA que é igual, que é basicamente um DNA só, o ambiente transforma a mielinização e o processo de maturação dos cérebros dessas 2 crianças, e essas 2 crianças vão se tornar adultos totalmente diferentes, em lados opostos da vida. Provavelmente um vai ser muito mais saudável, provavelmente um não vai ter medo de enfrentar seus problemas da vida, um vai ter muito mais possibilidade de se tornar uma pessoa bem-sucedida, um vai ter menos possibilidade de ser preso, de se perder na vida, de ou ser alcoólatra, de ter qualquer vício, enquanto que o outro vai ter muito mais chances de enfrentar todos esses problemas na vida. E aí, eu quero compartilhar com vocês esse daqui que ele é, né, Gabor Maté, esse maravilhoso aqui. Quem assiste minhas aulas, eu cito esse homem, gente, porque esse homem é meu professor da vida. Esse homem aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele é um médico e eu fiz um curso com ele e eu usei esse curso como base para as minhas mentoradas. Eu dou mentoria também para profissionais, né? Ensinando as bases que eu uso no meu processo da criança interior, ensinando elas a usarem também. E eu estava dando uma aula para elas, aliás, uma sequência de aulas sobre o curso abordagem de investigação compassiva. E eu achei muito interessante que o Gabor, ele diz assim que, ele fala uma frase maravilhosa, ele fala assim: "Olha, as pessoas elas dão muito valor aos títulos, né, e eu só tô aqui agora na frente de vocês, falando para vocês, dando essa aula para vocês", e ele tá, assim, num teatro enorme com um monte de gente, ele diz: "Porque na frente do meu nome tem médico, eu sou médico". Mas a verdade é que as faculdades de medicina, elas não estão preparadas para lidar com o coração do ser humano. E ele diz que são 3 tipos de conhecimento: o conhecimento aqui, que você tem aqui na sua mente, o conhecimento que você tem no seu coração e o conhecimento que você tem da sua intuição, que ele chama de gut feeling. Então, ele falou: "Olha, as melhores faculdades do mundo não ensinam a lidar com o ser humano". E ele não está falando de faculdade brasileira, ele não está falando de faculdade argentina, ele está falando de faculdade canadense. Ele está falando de faculdade europeia, ele está falando de faculdade americana. E ele diz isso daqui que para mim é maravilhoso: existe apenas uma fonte principal de doença, e falo de qualquer tipo de doença, seja física ou mental, trauma de infância. Esses dias eu coloquei nos meus stories que dando aula para elas, eu compartilhei, né, quais são as principais estratégias que nós enquanto terapeutas temos que ter, e uma das estratégias era justamente entender quando que cada parte do nosso cliente estava falando, quando era o adulto saudável, quando era a criança interior na dor, ou quando era alguma outra coisa. A criança interior, ela é vista hoje pela neurociência e às vezes pode ser que se use um termo diferente. A gente fala muito hoje sobre o trauma informed. Eu sou formada, sou certificada como terapeuta trauma informed. Se fala muito em trauma. "Ai, tudo hoje é trauma". Eu uso criança interior. A ciência vem mostrar que as nossas doenças são emocionais. É o que eu disse pra vocês lá atrás, 44 anos depois e hoje eu lido com as consequências de ter vivido tudo que eu vivi na minha infância e que foi reafirmada na minha adolescência. E que fazem apenas poucos anos que eu estou passando pelo processo de recuperar, de me reconectar com a minha criança interior e trazer pra ela a sensação de estar em segurança. Não importa aonde é que está a questão na tua vida hoje. Não importa se o desconforto é físico, mental, emocional, a razão para ele está aqui.
E às vezes a gente vai olhar para trauma como algo muito grande que tem acontecido, né. "Nossa, mas eu não sofri nenhum tipo de assalto, ninguém morreu perto de mim, eu não fui abusada sexualmente, não tenho nenhum trauma". Estudos mostram que o abuso verbal, de quando uma pessoa diz pra você que você é uma isso, aquilo outro, "cala a boca, engole teu choro", "Ah, tá chorando? Espera aí que eu vou aí fazer você chorar direito, chorar de verdade, chorar com gosto". Quando uma pessoa lá atrás desvalidou a tua aquilo que você estava sentindo, "Ah, para de frescura, que frescura é essa?". Quando alguém lá atrás desvalidou quem você era, "Cala tua boca, engole teu choro, faz o que eu tô mandando". Quando alguém tudo isso veio aqui, no teu processo de mielinização do teu sistema nervoso e mudou o tamanho, a forma do teu cérebro, mudou a forma como o seu cérebro funcionou, a forma como você hoje se relaciona com a vida e com as questões. Lembra isso aqui, ó, por favor, gente, guardem essas informações aqui, por favor. A forma como você foi tratada na sua infância, foi modelando o seu cérebro. O tamanho das partes do seu cérebro são diferentes, dependendo da forma como você foi tratada na infância. E é isso daqui, e é isso daqui mesmo, ó. E você não precisa ter sofrido uma violência extrema ou ter tido uma vida difícil para ter um trauma desses. Exatamente isso. Não precisa, gente. Porque o tamanho da dor não é medida do lado de fora, né. Como que eu daqui posso medir a dor que existe aí no teu coração, no teu inconsciente? E aí você pode dizer pra mim assim: "Ai, Josi, mas sabe que eu não lembro nada da minha infância, menina. E ó, não tenho memória nenhuma". Sabe por quê? Porque a parte do teu cérebro que guardava as tuas memórias quando você era uma criança nós temos vários tipos de memória. Uma delas é a implícita, é uma memória que você não tem conexão com ela, você não consegue chegar naquela caixinha, porque não tinha ainda uma ponte construída para acessar, mas ela continua firme e forte como um sinal de Wi-Fi dentro da tua cabecinha, dando ordens para o teu corpo estar em estado de alerta ou em estado de relaxamento. Entendem o poder da nossa criança interior? Entendem a força desse conceito? Entendem a importância de nós olharmos com consciência? E eu quero dar 2 exemplos para vocês. Eu tenho uma cliente e ela trabalhava no mercado financeiro, ganhava super bem, e ela decidiu sair do mercado financeiro e empreender, abrir uma loja, tal, um brechó. E isso não foi um problema para ela. Nunca foi um problema para ela. Ela sempre se sentiu muito segura de ir fazer, intercâmbio lá na Califórnia. Ela não se sentiu nem um pouco invalidada em estar ali num ambiente de homens, praticamente de homens, 95% homens. Ela nunca teve esse problema. Por quê? Porque quando investigamos a infância dela, foi uma infância maravilhosa. E nessa agora semana passada, numa das conversas que a gente estava tendo, ela está abrindo um segundo empreendimento e eu disse para ela, falei assim: "Por favor, agradeça seus pais por mim, fala para eles: 'Minha terapeuta mandou um abraço para vocês'". Um outro exemplo, Olivia, netinha nossa, né, ela é uma criança maravilhosa e esses dias conversando com o Sérgio adora falar do quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é esperta, o quanto ela diz não. Ela ama esse vô, tá, gente, esse vô trata ela, assim, como se ela fosse, assim, a coisa mais linda do mundo, que ela é mesmo. Mas ele faz tudo por ela, tudo, 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 tudo. E esses dias pra trás, ele falou alguma coisa ou ele perguntou alguma coisa pra ela e ela disse pra ele: "Não, não vou fazer, não gostei". E ele falou assim: "Viu, amor? Viu que o jeito que ela é? Ela não baixa pra ninguém não, você viu que até pra mim ela falou não?". Falei: "Sabe por que que ela falou não pra você? Você sabe por quê?
que uma criança de 5 anos falou não para um avô que enche ela de presente, que compra o mundo e manda entregar para ela ou se não leva na mala para ela, sabe por quê? Chuta aí por que que ela falou não para ele. Porque ela foi ensinada que ela pode ter escolha, que aquilo que ela sente e pensa é importante. Ela nunca apanhou. Ela é uma criança que a mãe conversa muito, lê muito e fala muito e respeita muito. Será que quando ela for adulta, ela vai aceitar um relacionamento abusivo ou alguém desrespeitando ela em qualquer lugar, gente? Será? A personalidade da Olivia está sendo construída agora, enquanto ela tem 5 anos e foi construída desde sempre. Essa é a verdade. E quantas de nós que nos paralisamos, nós vamos falar isso na próxima aula, né, que sua criança interior é a sua paralisação. Quantas vezes nós deixamos de ser quem nós somos, porque a gente nem teve a oportunidade de descobrir quem a gente é? Quantas vezes aquilo que é o nosso superpoder foi considerado o nosso maior defeito? Eu, por exemplo, ela era faladeira demais, eu falava demais. Eu queria aparecer, eu queria ser líder de tudo que aparecia na minha frente, e isso era um problema. E eu sofri com um desejo enorme de não ser eu durante toda a minha vida. E eu cheguei ao cúmulo da depressão, ao máximo, ao poço mais profundo, quando eu pensei em tirar minha própria vida, e não foi uma vez só, foram várias. Porque afinal de contas, um ser humano tão quebrado, tão errado, tão torto, tão desnecessário como eu, não ia fazer tá fazendo peso na terra, não ia fazer a menor falta. E hoje, justamente aquilo que eu tinha, que eu via em mim como meus maiores defeitos, eu era muito emotiva, eu era sensível demais, e é justamente isso hoje que me faz ler as pessoas, me conectar com as pessoas com essa profundidade. Quando eu digo que eu entendo, nossa, eu te entendo, eu sei o que você está vivendo. Mas não é porque eu li no meu livro ou porque eu escutei meu professor falando, é porque eu vivi isso. É porque quando eu fiz o meu primeiro exercício de conexão com a minha criança interior, naquele exercício a minha criança cruzou o bracinho assim, ó, e eu falei: "Agora sou eu que cuido de você". Ela disse: "Não vai, eu sei que você não vai". E aí eu dei risada daquilo e aí o meu terapeuta falou assim: "Então amor, não é pra rir". Ai, Deus. E como faremos para ter acesso à nossa memória implícita para melhorarmos no presente? Ana, eu adorei essa pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Ponto principal, gente. Às vezes algumas pessoas me falam assim: "Ah, Josi, mas se eu não lembro, quer dizer que não tem nada de problema. Como é que eu vou resolver isso?" Quando a gente chega numa plantação de milho, por exemplo, você chega numa plantação de milho, você está vendo que tem pé de milho. Você está vendo que as pessoas estão colhendo milho. Você vai parar alguém e vai perguntar assim: "Ô moço, o que que foi que plantou aqui?" Você não vai fazer isso. Porque você está vendo que foi plantado. Pelo que está sendo colhido, você sabe que foi plantado. Não tem como a gente plantar pimenta e colher morango. Não tem como a gente plantar milho e colher laranja, né. Então o primeiro ponto é, não existe uma necessidade absurda de você se lembrar das suas memórias implícitas. Por quê? Porque pelaquilo que você está colhendo na sua vida hoje, eu já sei o que que foi plantado lá atrás e aonde a gente tem que ir para resolver, aonde a gente tem que ir para cuidar e para ressignificar a dor. Às vezes, você vai ter acesso sim a essas memórias com o passar do tratamento, por exemplo, na mentoria em grupo ou num processo de terapêutico individual. Nós usamos, por exemplo, o tratamento com as fotos. Fotos são portais da alma. Às vezes tem pessoas, clientes minhas, que chegam para mim e disse assim: "Não me lembro de nada". E aí durante o processo, enquanto nós estamos conversando, a pessoa diz assim: "Nossa, sabe que você falando isso, eu tô pensando aqui e eu lembrei que quando eu era criança aconteceu isso assim assado". Ou se não, você vai sentir um desconforto. Ou se não, depois daquela sessão, você tá lavando louça, ou você tá tomando banho, ou você faz assim: "Uai, por que que eu tô lembrando disso, gente? Nem sabia disso". Ou então, você pega uma foto e a gente vai avaliar aquela foto tão profunda que você vai ver uma coisa na foto que você não tinha visto antes, você fala: "Gente, como que eu não tinha percebido isso antes?".
Então, o processo de ressignificar a dor é mais importante do que ressignificar a memória. Mas, sim, na grande maioria das vezes, os traumas eles vêm à tona em forma de memórias que se o cérebro ele vai tentando conectar um lado com o outro, tá? Então é com o processo aos poucos. Eu vou explicando mais nas próximas aulas, tá, Ana? Aqui, Vami fez a imersão, que agora é mentoria, não é mais imersão que chama. Na imersão, você tem acesso ao que acontece em cada fase e o que isso gera na sua vida adulta. Daí você vai descobrindo como lidar com isso. É verdade. Na aula 4, eu vou explicar todos os estágios, tá? Fica tranquila quanto a isso. Gente, eu quero saber uma coisa de vocês. De nada, meu amor. Vocês estão saindo dessa aula hoje entendendo o que é a tua criança interior ou, neste momento aqui, ainda existem algumas dúvidas sobre o conceito da criança interior? Vixe, por fotos, comecei a existir a partir dos 8 anos. Isso já é um diagnóstico, Rô. Isso já é diagnóstico, tá? A gente já vai fica tranquila. Tudo é diagnóstico. E aí a Jo vem com essa frase maravilhosa, que é um dos meus hinos, né, um dos meus mantras: "Sentir é diferente de saber". E às vezes a gente não precisa saber para sentir. Ou saber não adianta nada. O que que isso quer dizer? Você primeiro vai entender com a sua mente a importância dessa primeira fase da sua vida e entender que o teu processo de mielinização do sistema nervoso direcionou a criação da tua personalidade. Não existe isso de personalidade ser imutável. "Ah, mas sabe o que que é? É que eu sou assim". Ou então a frase: "Ah, mas é que eu sou de tal signo, com ascendente tal signo. Ah, mas sabe o que que é? É que eu sou de tal temperamento". Ai, sabe o que que é? Que minha linguagem do amor é essa, aquela outra. Nada disso adianta se a tua criança interior estiver no trauma. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo inteiro. Se você estiver na sombra da dor da tua criança, você vai estar sofrendo e você vai estar criando a sua realidade de uma forma sofrida também. Oh! E olha que Val, além de ser cliente do individual, também participou da imersão da criança interior, o que já era bom ficou melhor. Que aula! Ihu! Ai, que delícia, minhas senhoras.